Com familiar em internação domiciliar, não é moleza viajar. Quem tem um familiar sabe, a gente precisa ter alguém para confiar, a gente precisa ter alguém que faça o que a gente faz, a gente precisa contar que esse familiar vai estar sendo cuidado como a gente cuidaria, entendeu? Que ele vai estar bem, vai estar sendo tanto bem cuidado, como vai estar bem emocionalmente, tá? Enquanto a gente está fora. Porque o psicológico, né, nós já entendemos que manda em muita coisa, principalmente você estando em internação domiciliar. Então, vamos lá. O que eu quero que você entenda? Viajar, se você não tem um familiar em internação domiciliar, é só pegar as malas, passar, fechar a porta e ir embora. Agora, se você tem um familiar em internação domiciliar, qual a diferença? É simples assim? Eu vou começar por trancar as portas. Se você tem um familiar dependente, acamado, dependente de uma pessoa para auxiliá-lo o tempo todo, então tem uma técnica em enfermagem, tem um cuidador, qualquer que seja, você não consegue só sair, trancar suas portas e ir embora, correto? Então, gente, você precisa ter alguém para ficar lá, porque você vai ter a sua casa, eu costumo dizer assim, que quando eu viajo hoje, a minha casa não para, entendeu? Ela continua do mesmo jeito. Então, assim, a secretária que trabalha comigo, ela tem que vir cuidar da casa, sabe? As técnicas de enfermagem vão fazer o plantão do mesmo jeito. A minha sogra continua em casa. Ela não pode mais viajar, infelizmente, conosco, né? Ela só desloca de casa para consultas, hospitais e etc. E sempre tem que ser um deslocamento feito com uma UTI. Essa UTI, inclusive, tem que ter até mesmo um médico, né? Então, assim, a minha casa continua funcionando. Então, essa é a primeira diferença que eu falo para vocês de nós viajarmos se a gente não tem um familiar em internação domiciliar e se a gente tem um familiar em internação domiciliar. Essa é uma das diferenças, entendeu? Uma das primeiras diferenças. Outra coisa, como que a gente fala de uma viagem com uma pessoa, sendo que uma viagem ela é uma coisa tão comum, né? Com uma pessoa em internação domiciliar. Deixa de ser, gente. Viajar é comum, é simples. Vou viajar, então me programo para fazer uma viagem, me programo para os gastos, me programo para onde eu quero ir, como que eu quero fazer, tá, isso é tranquilo. Mas se você tem uma pessoa da sua família que vai ficar, você tem que programar também todo esse outro lado, tá bom? Então, a gente precisa pensar nisso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a importância de você conseguir viajar, de você conseguir passear, de você conseguir sair para um almoço fora, para comemorações. Gente, é essencial. É essencial. Sabe por quê? Porque você precisa continuar tendo qualidade de vida, para que você consiga cuidar bem da pessoa que você ama, do seu familiar em internação, tá? Então, não tem como nós fazermos tudo bem, minha mãe está em casa, minha mãe agora está em internação domiciliar e eu não preciso viajar, não, eu fico em casa. Para que viajar, né? Gente, não tem como. A gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa se cuidar para depois cuidar do outro, tá bom? Então, é muito importante que você consiga fazer viagens, que você consiga ir a um clube, que você consiga ir a um salão de beleza, que você consiga passear, entendeu? Que você consiga ir às comemorações, né, aos aniversários, às confraternizações, tá? É importantíssimo, porque se você parar isso, você geralmente tem filhos, tem esposa, tem esposo. Então, gente, é necessário no dia a dia. E uma das formas da gente reestruturar a nossa rotina é justamente organizar, entender essa necessidade, entender que vai fazer bem para a gente e para o familiar que a gente está cuidando, porque olha só, você faz uma viagem, igual eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu fiquei 2 anos cuidando da minha sogra sem sair, sem fazer uma viagem, nem eu, nem meu marido, nem os meus filhos. Gente, quando nós viajamos, eu já estava muito cansada. Eu já estava assim, porque não foi fácil, eu não escondo pra ninguém, né?
Não foi fácil esse processo quando a minha sogra chegou, e é por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque foi com todas as dificuldades, né? Os desafios, né? A dor, o sofrimento, o desespero em alguns momentos que a internação domiciliar trouxe para minha vida, que eu me tornei especialista nisso. Então, assim, eu sou grata por tudo que eu vivi. Agora, não é fácil. Então, eu já estava num estado, né? Num estado psicológico muito difícil, né? Já estava precisando realmente daquela viagem, daquele conforto, daquela distração, de sair daquela rotina. Então, quando eu viajei com os meus filhos e meu marido a primeira vez, foi fantástico, entende? Foi fantástico. E aí, o que acontece? Nós voltamos renovados. Então, eu renovei as minhas energias, eu renovei as minhas forças. Então, eu voltei muito melhor para cuidar dela, entende? Para dar aquilo que ela precisa. Então, gente, é super importante entender. E muita gente erra justamente aí, em não fazer isso.